Olá, pessoal do Fit BRcast. Estou aqui agora, sala cheia. Eu gosto demais. E nem podia, mas eu estou aqui. Estou aqui com os meus amigos e professores. Professor, se apresentem, por favor. Igual a gente fez agora. Então vamos lá. Primeiramente, começar comigo, né, Leônidas, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou aqui segunda vez no Fitness e um prazerzaço estar tendo a oportunidade de dialogar um pouquinho mais com vocês. Marzo Grigoleto, amigo do Edu, que é uma credencial boa para a gente começar. Também segunda vez aqui na Fitness Brasil e também no Fitcast. Sou professor também da Universidade Federal de Sergipe e um apaixonado pelo treinamento funcional. E uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje para bater um papo e aprender com os colegas aqui. Sou Herbert Oliveira, trabalho com consultoria, implantação de novas academias ou reestruturação de academias em andamento. Primeira vez no Fit BRcast, faço parte do board aí de palestrantes da Fitness Brasil. Eu agradeço pelo convite. Pessoal que está assistindo a gente aqui, a gente faz umas misturas e fala assim, mas vai dar certo? Claro que vai dar certo. Porque para aplicar um treinamento, conceito, colocar o cara, fixar, ter aderência, eu preciso botar uma academia no lugar. Com certeza. A gente tem falado muito isso aqui, o professor Dilmar Pinto Guedes passou aqui, que é uma grande referência para todos nós. A gente estava discutindo, e o tema do Dilmar era muito específico, era métodos de treinamento ou métodos intensificadores para hipertrofia. Eu ranquei ele disso aí para falar, professor, mas e aderência na academia? Nós estamos cada vez com índices maiores de obesidade, índices maiores de sobrepeso, tanto no adulto quanto na criança. Como é que eu vou botar esse cara lá e não gosta de atividade física? Cara, o Dilmar deu uma aula pra gente aqui hoje, como sempre, mas hoje ele tava sem Cron. Então hoje ele ficou mais soltinho, entendeu? Mas foi uma aula. E, cara, a preocupação o tempo todo nossa é essa. Não só de falar, porque quando a gente fala de treinamento funcional, quando a gente vai falar treinamento de força, flexibilidade, mobilidade para prevenção de lesões, a gente já está falando de alguém que está lá. Mas esse número que nós estamos falando são de pessoas que não estão lá e que provavelmente nem gostam. Sim. Então, levar para lá. Assim, um dado que é da IRSA, né, que ela faz 10 anos que não muda, é os famosos 5%. Exato. Nos últimos 10 anos a gente tem oscilado entre 3,5% a 4,5%, que é a parte da população que frequenta a academia. Só que desses 5% que entram, 90%, 95% na verdade, desiste antes de completar um ano. Quer dizer, algo nós temos que pensar no que nós estamos oferecendo para as pessoas. Para usar um termo da nutrição, será que é palatável aquilo que a gente está oferecendo para as pessoas? É uma reflexão muito interessante da gente pensar, quando a gente pensa no melhor exercício, no melhor aquilo, mas e será que a pessoa consome isso que a gente acha que é melhor? Eu boto ele para discussão na mesa porque é algo que tem me tirado sono já há bastante tempo. Professor Léo, você tem dupla formação. Tem sim. Tive a oportunidade de fazer 3 graduações, na verdade. Educação física, fisioterapia e odonto, mas odonto eu não concluí. Mas tive a vivência, né? Eu acho que isso engrandece, do ponto de vista acadêmico, a gente conseguir ter vários olhares e conseguir ter mais firmeza sobre a nossa identidade. Então, gosto muito da gente ter a oportunidade de permear vários tópicos. Eu acho que um dos tópicos que foram levantados aqui, né, o que o Maso disse, a questão da evasão, ela é muito importante. Lá na UFRN, a gente está desenvolvendo, dentro de um grupo de estudo, que é o Grupo de Estudo de Biomecânica, esse olhar, pensando efetivamente o que é que a avaliação ela impacta, realmente o que a gente vende é verdade ou é mais uma retórica que a gente utiliza para ganhar seguidor, uma retórica que a gente utiliza para justificar o que a gente faz na prática. Desde a década de 60, 70, mais especificamente 80, tem um pesquisador chamado Gordon que ele se preocupou em responder uma única pergunta. Se eu avaliar um indivíduo, o que é que isso impacta na vida dele? Ele vai treinar mais só por ter sido avaliado? E ele pegou 2 situações distintas. Avaliou um grupo, entregou o resultado, o outro ele avaliou um grupo e não entregou o resultado. O fato de entregar o resultado fez aquele grupo que pegou o resultado da sua avaliação olhar a condição de saúde e dizer, cara, eu preciso me cuidar. Então isso aumentou o nível de atividade física daquela população. Sendo que é uma perspectiva que as pessoas ainda não entendiam muito a importância do exercício físico. Então, talvez, a educação em comunicação já foi suficiente para mudar o comportamento. Hoje em dia, qualquer um sabe, né, que exercício físico é importante. Não qualquer um, perdão, mas assim, há uma pulverização dessa informação e não há tantas dúvidas
como a gente tinha na década de 80. Antes tinha medo, será que uma mulher gestante, ela poderia treinar, não daria risco pro feto? Será que um hipertenso, cardiopata, ou uma pessoa que acabou de ter um acidente vascular, será que isso não seria perigoso? O exercício poderia prejudicar? Então a gente pulou essa barreira. Hoje é mais efetivamente o que é que eu tenho que fazer. E a gente percebeu algumas coisas interessantes trabalhando com avaliação em pessoas com dor no joelho. Tem um aluno meu, que é o André Dantas, que o mestrado dele foi nisso, e Tati é outra mestranda que está junto desse projeto também, que simplesmente a gente pegou esse grupo de pessoas com dor no joelho, avaliou e entregou o resultado para eles, estimulando que eles procurassem um profissional de educação física ou um fisioterapeuta. E 6 meses depois a gente reavaliou todo mundo. E não teve mudança. Ou seja, a pessoa ela sabe que precisa se exercitar. Ela sabe que tem que procurar um profissional. Ela sabe o impacto do exercício na vida dela. Mas ela não vai em busca disso. É muito mais difícil quando a gente já tem um público que passou para a educação em saúde. Ela sabe que o exercício físico é importante e agora a gente só tem que ajustar o quê? O comportamento. E o comportamento hoje é uma das coisas absurdamente mais complexas. Então não adianta dizer, não, a culpa é do aluno. Não, de que forma o professor tem que melhorar a tua argumentação para fazer o aluno efetivamente realizar o que precisa que seja feito. Porque se a gente não tiver esse olhar, a gente vai apenas culpabilizar o aluno e retirar totalmente o que o professor pode fazer de diferente. E a gente está fazendo uma análise com um grupo específico, que é um grupo focal, de pessoas que a gente está tentando ver que tipo de comunicação tem que ter para efetivamente não simplesmente entregar uma avaliação e dizer, olha, agora o problema é teu. Não. O que é que o professor, o que é que o profissional de saúde, que se a gente diz que é profissional de saúde, a gente tem que agir como tal, ou seja, pensar no melhor para a saúde do outro, que tipo de informação você tem que passar para efetivamente ter um resultado final, que é a pessoa que tinha a dor, que sabe que tem uma dor, sabe o problema, que ela efetivamente busque a resolução com um profissional capacitado para aquilo, ou mude a sua conduta para que a gente tenha uma melhora do quadro clínico dela. E são coisas muito simples. E a educação em comunicação é algo que a gente tem que se preocupar cada vez mais, porque é uma atenção básica, a gente consegue pulverizar essa informação e a gente precisa ter mais sensibilidade para melhorar a comunicação. Não adianta a gente dizer hoje que o exercício físico é importante, a gente tem que saber a melhor forma de dizer para ter uma mudança comportamental efetiva. Everett, uma coisa que eu queria te perguntar. Já com esses dados que os professores estão falando, da evasão, de não ter essa aderência, e essa outra situação que o Leônidas também falou, que é o seguinte, é a quarta entrevista hoje, dessa tarde, e todos, não porque eu perguntei, você percebeu que está livre. Tá ali. Todos falam da relação do profissional com o cliente. Eu tenho reparado particularmente uma relação muito comercial. Você me paga e eu te dou a aula. E eu tenho visto com tristeza isso, muito grande, que essa relação ela não gera uma fidelidade. Ao passo do que isso que ele falou, criar uma empatia. A gente finalizou aqui com a professora Bruna, ela falando o seguinte: gerar empatia, entender e ouvir. Foram as palavras que ela falou. Que é exatamente criar um relacionamento entre o profissional e o cliente. Você acha que essa baixa adesão e essa mudança desse comportamento, dessa comunicação, é o sucesso do seu trabalho? Eu não tenho dúvidas. A maioria dos clientes que passam por reestruturação, eles me chamam para reestruturar o negócio, eles estão preocupados em como colocar clientes novos lá. É o que eles estavam falando aqui. Mas ninguém está olhando a torneira da saída. A torneira da saída muitas vezes está muito maior do que eles imaginam. Muitos nem medem isso. Então, qualquer coisa que você não mede, você não consegue melhorar. A média de retenção hoje, na média nacional, pode colocar em torno de 40% a 45%. Acontece esse churn aqui que o professor estava falando, que em menos de um ano você troca toda a sua base da academia. Você trabalha para colocar um monte de gente nova, simplesmente para substituir os que saíram. E não para acrescentar no número de alunos, aumentar a rentabilidade e tudo mais. Então faz todo sentido. Por que a gente vê hoje muitas academias sofrendo quando chega uma rede, por exemplo, próxima? Vou montar uma rede perto de mim, eu vou sofrer. Porque ele ainda não se deu ao trabalho necessário e contínuo de treinar pessoas para fazer esse acolhimento aqui que foi falado na mesa. E dá trabalho. Dá trabalho. Empreender dá trabalho, você ser funcionário dá trabalho, tudo dá trabalho. Mas todo mundo acha que a fórmula mágica é colocar dinheiro no tráfego e fazer captação de novos clientes. E hoje o tráfego está cada vez mais caro, o cliente para chegar lá está cada vez mais escasso, a capilarização de academias no mesmo raio está cada vez maior, mais competitiva,
E aí vai tentando achar solução aonde só é o que está pela vista, né? Todo mundo enxerga. O trabalho de retenção, ele vai desde você capacitar seus profissionais para fazer esse acolhimento humanizado, coisa que em alguns modelos isso não é premissa. E tá tudo bem, é um modelo de negócio. Mas para você ficar competitivo, quanto mais próxima essa relação, melhor. Existe um programa que eu implanto nos meus clientes, né, quando a gente entra nessa parte da fidelização, se chama Programa de Resultados, que é dentro de 120 dias, o aluno ele ter pelo menos 4 encontros para ele ver a evolução dele, não só nos fatores físicos, mas comportamentais, que são que realmente vão dar essa fidelidade dele, essa aderência. A gente tem uma zona de risco aí que considera entre 45 e 90 dias. A grande maioria dos alunos, eles param de frequentar a academia. Ele não vai cancelar o plano, ele para. Por quê? Porque ele teve aquela curva de emoção, comprou o plano, tudo era muito colorido, daqui a pouco ele perdeu aquela emoção. Por quê? Porque ninguém fez ele querer ir. Não teve essa empatia. E dos 90 aos 180 dias, é a zona de evasão 2. Então hoje a gente fala de um churn aí de 6, 7, 8 meses. Quem que aguenta ficar rodando cliente com esse tanto? Sendo que o ideal era ser de pelo menos 14 meses. Então tem essa relação, sim, eu concordo com tudo que eles falaram. Ter um pouco mais de dedicação, treinar pessoas, capacitar pessoas para que você possa exigir que elas façam o que você espera que o seu cliente tenha lá na ponta. Eu queria que você falasse, pegando tudo isso que nós estamos falando, Sim. o trabalho que você fala, o trabalho que você apresentou ontem, Sim. as atividades, as dinâmicas que você apresentou ontem, que você falasse quem é o grupo e como que esse grupo, você trabalhou o treinamento com esse grupo. Ok, Só uma pausa. Pessoal, não tem nenhum menino aqui. Às vezes tem os dinossauros que a gente fala, que são os caras que abriram o mercado para nós, e tem um pessoal mais novo. O Nicoleta não é um dinossauro. Ele tá... 4 décadas no meio, né, Marcelo? Ele tá... Estamos no mesmo. Tá no meio, eu tô considerando aqui que nós somos um pouco mais novos também, mas também não tem ninguém aqui que não seja extremamente expressivo na sua profissão. Só que o professor Grigoleta, ele foi para uma área que normalmente não é comum dentro do treinamento. Ele consegue um grau de resultados com as pesquisas acima da média e assim, quando a gente fala é um renome, é uma referência, não é porque está aqui, somente porque está aqui, é porque de fato ele trabalhou para isso. Então ele vai contar um pouquinho de um trabalho que ele faz há algum tempo e ele vai contar, eu queria que ele contasse quem é esse grupo que ele trabalha. Qual é esse grupo populacional para a gente pensar o seguinte, nós estamos falando de pessoas que estão preocupadas com estética, emagrecimento e tal, nem é performance, é rendimento, então é um grupo heterogêneo, gigantesco, e é difícil trabalhar com esse grupo. Espera um minutinho. E aí, só para deixar até o público ciente de quem é que a gente está falando também, pessoal, até complementando o que o Eduardo está falando, Márcio Grigoletto, ele é hoje o professor da área de educação física que está entre os mais citados da América Latina. Então, o impacto do trabalho dele não é só pela qualidade, mas é porque a qualidade que a gente consegue mensurar é o quanto que aquela informação está sendo replicada. E aí a gente é o refinamento da qualidade. Então, o professor hoje tem além de ser uma inspiração para mim e para muitos na nossa área, ele é um cara que consegue repercutir para outras áreas, mostrar que, olha, eu não sou da medicina, eu não sou de uma área médica, eu sou da área de educação física, ele tem uma relevância muito gigantesca para outras áreas, então isso valoriza muito a nossa profissão. Então é uma honra estar aqui sentado com esse cara, viu? Além de um amigo. Pessoal, eu tô entre amigos aqui, deve ser isso, né? Obrigado, e pessoal. O público saber o que é que tá sendo passado, por quem tá sendo. Assim, ó, eu queria contar bem rapidamente como é que eu fiz essa transição para poder a gente entender. Todo mundo sabe que eu morei 14 anos na Espanha e eu trabalhava com alto rendimento. Fui preparador físico da primeira divisão do futebol espanhol e também de Superliga. Chegou um momento, e eu li um artigo, aproveitando que ele falou aqui, que foi da psicologia, que ele dizia assim, se o exercício físico é tão bom como a gente fala, por que as pessoas cada vez fazem menos? É de 2007 esse artigo. E aí, nesse momento, me virou uma chave, eu estava um pouco descontente com o alto rendimento, e eu recebi um convite para ser diretor técnico de um programa de idosos na Espanha com 2.000 idosos. E eu falei, cara, deixa o esporte e vou para esse programa. E quando eu cheguei, aceitei o desafio, foi uma coisa, não sei explicar muito bem o que me levou na época, mas foi
lo que se dice una corazonada em espanhol, né? Um insight, alguma coisa assim. E eu comecei a trabalhar com esses idosos e eu vi que o que a gente entregava para eles não era palatável. A gente tratava os idosos nesse programa, antes de eu chegar lá, fazendo séries, repetições, como se fosse alguém de uma academia tradicional. E aí eu lembro que toda vez que eu estudava sobre dose no treinamento, que a gente estuda lá volume, intensidade, recuperação, um colega da gestão da Espanha me falou, sabe qual é a variável mais importante de todas? A frequência. Porque se o cara não vem treinar, não tem intensidade, não tem volume, não tem recuperação. E aquilo me chamou muito a atenção e a gente começou a desenvolver, usando o treinamento funcional, que na época era bastante incipiente, modelos de treinamento aonde nós trabalhávamos todas as capacidades físicas, então era um programa que a gente chama multicomponente, onde eu trabalho força, resistência, potência, agilidade, tudo que o idoso precisa para contrarrestar o que for possível do envelhecimento. E a gente viu que fazendo de forma dinâmica, em grupos, com toma de decisão, com os aspectos cognitivos, funcionava muito bem. Eis que eu vim para o Brasil, respondendo a tua pergunta, e quando eu cheguei em Sergipe, em Aracaju, nós montamos um programa que chama UFES Mais Viver, que completa 8 anos, e durante esses 8 anos nós estudamos diferentes metodologias na hora de treinar esses idosos, sempre comparando com um grupo padrão, que era o grupo que fazia musculação mais o cardio, e aí bebendo de outras fontes nós começamos a desenvolver exercícios que tinham relação com a vida diária do idoso, porque a principal performance para o idoso não é ficar como bunda na nuca, não é nada. É o quê? É poder brincar com o neto, é poder manter a autonomia dele, e a gente faz isso como? Melhorando a funcionalidade do idoso. Funcionalidade é a capacidade que nós temos de fazer as funções do dia a dia. Então, o nosso programa hoje ele foca basicamente em exercícios funcionais dessas características, mas sempre trazendo dinâmicas e processos que levem a ter uma maior sinergia entre as pessoas. Claro, isso leva a uma redução da dor e é muito comum a gente escutar uma idosa nossa dizer: hoje eu tô com dor no ombro, não posso deixar de ir treinar. Quando a gente escutar alguma coisa assim, não é o sonho de todo dono de academia ou sonho de todo personal trainer que a pessoa, quando estiver com dor, disser: hoje eu não posso faltar. É uma mudança de paradigma isso. E aí nos últimos anos, que é o que você falou do artigo nosso, que chamou em inglês Brain Functional Training, que é treinamento funcional, mas com o objetivo de melhorar o cérebro, a gente viu que, principalmente depois da pandemia, a gente tinha como incorporar nesses exercícios, além da parte da funcionalidade física, aspectos cognitivos. Não quero deixar muito técnico, mas as funções executivas é a nossa capacidade de planejar as ações do dia a dia, de tomar decisões. E 3 delas são muito importantes, que seria a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. Isso é o que o idoso vai perdendo ao longo do tempo. Controle inibitório é o seguinte: nós estamos aqui agora e a música fica muito alta lá. Eu consigo isolar aquilo lá e continuar na conversa? Isso é a minha capacidade de fazer um controle inibitório. O idoso vai perdendo isso. A nossa memória, todo mundo sabe o que é, e a flexibilidade cognitiva é a nossa capacidade de mudar um assunto e voltar para aquilo que a gente está fazendo ou uma tarefa. O que nós vimos que foi muito interessante? Que a gente podia combinar. Então agora eu faço um trabalho para melhorar a força de empurrar, estimulando a memória. Como? Pode ser dizendo uma fruta. Eu digo, estou fazendo um remo ou um supino e eu estou dizendo maçã, você diz pera. O que ele vai dizer? Maçã, pera, a gente vai fazer uva, salada, e vai fazendo isso. A gente faz... Da Xuxa. É um show da Xuxa. Vai fazer uma coordenação numa escada, como é que eu faço? Eu digo, Edu, enquanto ele está fazendo a coordenação, o idoso na escadinha, eu digo, soma a sua idade com a do seu filho, e ele tem que responder para mim enquanto ele faz isso. Agora, você que é da nutrição, outra que eu uso muito é evocação. Ele está fazendo um cardio e eu pergunto pro idoso, o que você tomou de café ontem pela manhã? E à medida que ele está se movimentando, ele precisa evocar. Evocar na língua portuguesa é buscar algo do passado. Isso tem uma grande ativação, principalmente do córtex pré-frontal, essa parte nossa aqui da frente, né? Vou falar uma linguagem bem simples. E a gente foi combinando. E propomos uma metodologia que é
de forma sinérgica, dinâmica e em grupo, sempre trabalhar concomitantemente as funções físicas com as funções cognitivas. E aí, finalizando, quando a gente compara com outro grupo, a gente tem uma aderência de 98%, num programa grandíssimo como o nosso, como 150 idosas que nós temos treinando assim, a gente perde 1 ou 2 idosas em 4 meses, e no programa tradicional, que não tem essa interação, que não tem essa experiência, a gente chega a perder, como você falou, 30%, 40% dos idosos, mostrando que a aderência ao treinamento é infinitamente maior. Detalhe, com os mesmos benefícios para massa muscular, para perda de gordura, para força e com vantagens na parte cognitiva. Então é isso que a gente tem mostrado aí. Isso é um baita de um produto? Nossa senhora, é um mega de um produto. É um mega de um produto e, assim, aplicado ainda mais ao público esse público que eu vejo, vamos colocar aí 45 mais hoje, tá? 45 mais que já consegue ter essa consciência, né, da atividade física como um benefício e algo que é como se fosse tomar banho. Não, eu preciso ir porque eu tô com dor. Eu preciso ir, eu não posso faltar. Então é um público que já valoriza muito isso e eu tenho certeza que as próximas gerações que vão envelhecer, me corrijam aí vocês que estão na parte técnica, eu acho que eles já vão chegar, nós já chegaremos com mais consciência em relação a isso. Eu acho que os canais de comunicação, todo mundo hoje vem falando muito mais da atividade física, não como uma estética, mas como algo necessário para viver mesmo. Então, imagina isso aplicado a públicos, né, daqui para frente. E aí, só para pegar a área do Léo aqui da avaliação, Léo, hoje em dia a gente avalia no começo do treinamento a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório junto com as capacidades físicas e entrega para o idoso, dentro da parte de educação e saúde. Diga, olha, o senhor precisa melhorar a sua memória, mas não vai ficar fazendo sudoku, que é chato, sozinho. Nós vamos incorporar isso na sua forma dinâmica. Então, reforçando o que o Léo falou, da parte de como é importante, inclusive para o idoso, ele saber que tem sentido. Porque, na verdade, a gente busca uma experiência. Ninguém gosta de fazer alguma coisa na vida que não tenha nenhum respaldo daquilo que você está fazendo. Sim. E a gente sabe disso, porque quando a gente sai disso físico e vai pro game, cara, por que o meu coroa treina 3 dias por semana funcional? Só para ele poder jogar bola no final de semana que ele gosta. É um acordo que ele tem, porque porque o futebol é uma experiência, ele ir com os amigos dele e tomar cerveja depois. Então, acho que o grande desafio nosso é, sem perder a técnica e a importância, a gente transformar essa visita na academia numa experiência que tem que ser prazerosa. Sim. Porque o Léo é um especialista, por exemplo, também na parte de comportamento. Vindo a gente pensando no trabalho que o professor acabou de falar, pensando no que o Herbert falou, que isso pode ser um baita de um produto, quais os cuidados que o profissional teria que ter para incorporar uma rotina dessa, para acrescentar, e depois eu gostaria que o Nicolet também complementasse. Muito bom. Assim, é importante que as pessoas compreendam, pessoal, que isso aqui é uma discussão que é a vanguarda do que eu acredito que no futuro próximo vai ser a temática que vai atingir o auge dentro da área de educação física. E para a gente entender o futuro, é importante que a gente olhe para o passado. Há 10, 15, 20 anos atrás, todo mundo, quando acabava um curso de educação física, queria fazer uma especialização em fisiologia, queria ser um fisiologista, que inclusive o Antônio Carlos, que chegou aqui, ele foi um dos precursores, né, que abriu portas, né, como a gente fala, na época que ele começou era tudo mato. E hoje a biomecânica assume esse papel. Eu vejo que a biomecânica assume o papel que já foi um dia da fisiologia, mas assim como a fisiologia teve um auge, hoje tem um suporte mais secundário, por quê? Porque o que era dúvida hoje não é. Então, por isso que ela perdeu o protagonismo. Já a biomecânica, ela está aqui para responder muitas dúvidas que são latentes. Sendo que eu acredito que os aspectos comportamentais é que vão ser que vão dar o grande tom das discussões na área de educação física. Então, para quem está nos assistindo, é importante que tenha essa compreensão histórica para entender a vanguarda dessa discussão. E o que é que ele vai precisar compreender? Primeiro, ele tem que ter uma quebra de paradigma muito forte. Os aspectos fisiológicos são necessários, os aspectos biomecânicos são necessários para uma prescrição, mas os aspectos comportamentais vai ser aquele fator que é um diferencial para ele atingir os objetivos que ele quer. Tanto o empresário, que se ele não entender de comportamento, ele não vai entender de evasão, e a evasão ele vai perder, e aí ele vai, inevitavelmente, esse assunto vai tocar ele. O profissional que não compreender o comportamento, aquele aluno que ele tinha durante anos, vai deixar de ser aluno dele, ou ele não vai conseguir absorver alunos novos. Então, acho que o grande desafio para o profissional é, primeiro, encarar
que vai ter essa mudança. Então, essa discussão aqui, que é uma vanguarda dessa mudança, ele precisa incorporar nas suas discussões do dia a dia e, a partir daí, entender quais os caminhos que ele vai poder seguir para tentar pensar de que maneira ele vai se encaixar no mercado. O que é que a gente já percebe? Que o aluno hoje, que está na graduação e o profissional formado, ele que não compreende esses assuntos, ele volta para discutir assuntos básicos. Ele quer entender de anatomia, de fisiologia, de bioquímica, sendo que isso é uma coisa básica. Vai chegar um momento que todo mundo vai saber disso e acredito, inclusive, que vai ser um conhecimento automatizado. Né? Você hoje, para saber qual exercício pega mais o bíceps, o tríceps, o peitoral, você tem que estudar muito. Mas a inteligência artificial vai engolir tudo isso em breve. Agora, o comportamento é o X da questão, porque esse é o B2B, é como ele vai lidar com aquele teu aluno, não vai ter uma inteligência artificial para substituir isso, e isso é insubstituível no profissional. E ele entender o impacto do comportamento vai ser ele compreender que é isso que vai manter ele dentro da sua área de atuação. Então, assim, sem querer ser muito, né, não estou aqui para definir o futuro, mas a gente, às vezes, enquanto pesquisador, mas também de forma como a gente vê o mundo, a gente quer colocar um pouquinho nessa discussão, um tempero da forma como a gente vê. Então, se eu pudesse arriscar o futuro da nossa área, quem não tiver a capacidade de assumir essa discussão para si, provavelmente vai ter digamos assim, um lugar menor dentro da área de atuação. Essa é a minha percepção. Seja o empresário, seja o personal, seja quem trabalha com personal digital, vamos assim dizer, nesse meio online, eu acredito que isso invade a todos da nossa área. E não só da área de educação física, mas de nutrição, da fisioterapia. Todos que tiverem a capacidade de entender de comportamento, eles vão conseguir evidenciar que é isso que é o grande diferencial. Só para dar um exemplo do nosso estudo, que é o mestrado do André, como mencionei anteriormente, a gente fez todas as avaliações que vocês imaginarem. Avaliação de mobilidade, avaliação de flexibilidade, avaliação de força, avaliação de equilíbrio e avaliação do medo de se movimentar, do medo de se exercitar, que isso é o comportamento. O que inibe uma pessoa não fazer algo é o medo. E de todas as variáveis, a gente fez uma análise estatística que se chama Árvore de Classificação e Decisão, né, o que é que efetivamente define o teu ponto de partida para avaliar qualquer aluno? E é o medo de se movimentar. A força, a mobilidade, nada é o personagem principal. O principal é o medo. Então, se o cara tem muito medo de se movimentar, cara, acabou. Você não vai conseguir, talvez, ter um sucesso tão grande no processo de reabilitação dessa pessoa por uma questão comportamental. Não lhe falta força, não lhe falta mobilidade, lhe sobra medo. E você não vai mudar o medo a partir de um aplicativo. Você não vai conseguir, a partir de um aplicativo, gerar um treino para uma pessoa. Ainda a gente é incapaz de encontrar uma solução para isso, a não ser na mão do profissional capacitado de entender essa discussão. Posso fazer uma amarração aqui? Claro. Quando eu entro em qualquer projeto que vai começar do zero, principalmente, o primeiro e o mais difícil pontapé inicial é o posicionamento. Então, você definir o posicionamento, a partir da definição do seu posicionamento, quem vai ser você no mercado, a gente consegue chegar nesse grau aqui, altíssimo, de entender o que a gente vai entregar. Por que é o primeiro e mais difícil? Porque é muito mais confortável você replicar o que já existe no mercado. E é o que vem acontecendo há décadas, não é agora que está acontecendo, há 10, 12 anos atrás, com a entrada de low cost no mercado. Sempre foi replicado. Quando a gente assiste aqui as palestras, todos os palestrantes de gestão, pelo menos, sempre vão tentar trazer casos de pessoas que fugiram do convencional. Vai trazer um exemplo da Uber, vai trazer um exemplo da Netflix, né, que saíram do convencional e tiveram o sucesso que tem. Então, enquanto os gestores quiserem resultados diferentes, mas sem se posicionar para algo diferente, não vai acontecer a mágica. E é difícil se posicionar. Você vai ter que estudar, você vai ter que achar um nicho, você vai ter que achar um caminho que outras pessoas não estão a fim de desbravar. Mas com certeza lá na frente o resultado é melhor. Está falando de comportamento, do medo. Hoje o meu trabalho ele é muito mais direcionado para a mente do gestor do que para os processos que ele vai implantar. O processo é fácil. Pega um manual aqui, tem lá passo 1, 2, 3, 4, modelo de vendas, modelo de trabalho dentro de sala, modelo de estratégia financeira. Passo a passo, ele é simples. O negócio é aplicar o passo a passo, a disposição que você tem em aplicar. Quando eu faço uma entrevista para alguém que quer começar a consultoria, primeira coisa que eu pergunto para ele é assim, qual que é a sua prioridade hoje em mudar o seu negócio? É prioridade para você mudar o seu negócio? Porque se não for, não vai adiantar começar. Não vai mudar. Se ele não estiver disposto, e tem muitos que começam
e não avançam porque ele não está disposto a sair da zona de conforto, não vai funcionar, porque é top-down. Tem que começar do dono para baixo. Se a cabeça dele não mudar, o restante não vai acompanhar. É a energia dele que comanda o negócio todo. Então, esse posicionamento, essa mudança de parar de fazer mais do mesmo, é que vai fazer sair ali da caixa e ter um resultado diferente. Tô falando que quando a gente mistura aquilo dá tudo certo, cara. Cara, nós estamos. Eu, por mim, eu ficaria aqui até umas 22. Dá para ficar. Pessoal da agenda aqui, eu queria aproveitar que vocês estão aqui. A conexão foi boa pra caramba, foi? Muito boa. Fantástico. Sempre tá certo, cara. Educação física sempre tá certo. É isso. Eu queria que vocês deixassem um recado. Eu tô pedindo isso para todos os profissionais que estão passando aqui hoje. Um recado, um incentivo, uma palavra de motivação para os profissionais de educação física que estão nos assistindo. Então vai ter muita gente assistindo a gente. Eu queria que vocês deixassem, tente fazer isso. Eu sei que normalmente não é normal alguém bater o olho, assistir e falar assim, caraca, velho, parece que ele tá falando pra mim. Mas se de 10 mil, 100 mil, 1 milhão que nos assistir aqui, se um só for tocado, pra mim já tá bom. Eu queria que vocês deixassem cada um recado aí de experiência de vocês e que vocês acham que pode ser interessante para os profissionais de hoje. Márcio. Eu vou dar o recado pro pessoal e eu não gosto muito de falar num pedestal, então eu gosto de reportar coisas que aconteceram comigo. E é sobre comportamento. Eu queria só lembrar uma coisa. Por que comportamento não compete com inteligência artificial? Porque o comportamento, ele é sempre multifatorial. A gente não pode explicar nada com modelos estatísticos simples, algo que é multifatorial. Se eu te perguntar sobre obesidade, você vai dizer, Marcos, é multifatorial. Toma de decisões são multifatoriais. E por que eu te falo que é uma experiência pessoal? Porque na pandemia aconteceram duas coisas que eu li sobre comportamento que mudaram muito a minha forma de ver as coisas e eu queria compartilhar com os colegas que estão aqui. Uma foi graças ao Léo. Essa parte de comportamento, quando eu comecei a estudar sobre feeling scale, foi que nós escrevemos um artigo junto na pandemia sobre treinar em casa, foi o nome que a gente colocou. Deu 30 mil visualizações. Então tinha uma parte de comportamento e ele me apresentou uma escala chamada em inglês Feeling Scale, que é uma escala que eu simplesmente pergunto no final do treinamento para o indivíduo quanto foi de prazeroso ou desprazeroso aquele treinamento para ele. Estatisticamente não tem nada melhor para explicar a evasão, porque se ele der 2 ou 3 negativas, você vai perder aquele aluno. Só que aí ele vai dizer para você que é outra coisa, né? Ele vai dizer que ele está sem tempo, que está caro. Então, isso me ajudou a ver que o comportamento podia predizer. O que é predizer? Dizer alguma coisa que era do futuro que vai acontecer. Então, se esse aluno ele começar a dar 2 ou 3 negativas na escala, eu vou perder. E a outra também foi um livro, que a gente tinha tempo na pandemia, e aquele livro Oceano Azul. Eu li ele em espanhol, não sei como é que é o nome em português, se é Mar Azul, Oceano Azul. E ele fala muito sobre isso, né? Que existe um oceano azul e um oceano vermelho. Nós temos um oceano vermelho. É os 5% que vão para a academia e que a gente está brigando desesperadamente por ele, que ficam rodando. Só que tem 95% da população que não está na academia e os meus alunos estão preocupados, às vezes, em brigar pelos 5% de quem vai subir no palco para fisiculturismo e tal, que eu não tenho nada contra, mas eu estou dizendo que desde o ponto de vista econômico, você tem um público de 95% desesperado, querendo que você ajude ele, e a gente não está olhando para esse público. Então, quando um aluno meu coloca lá na bio dele atividade física e saúde, e depois ele posta um story dizendo leg day, e ele não consegue descer a escada com dor, ele está transmitindo o oposto daquele cara que quando passa na academia fala, olha, eu não vou entrar, cara, porque aquele é um lugar de dor, de sofrimento, de desprazer. Então, o que eu advogo hoje em dia? Que a gente estude, como o Léo falou, as bases, anatomia, fisiologia, mas que a gente estude sobre o comportamento e veja que mundo tão grande que a gente tem por explorar, que é esse mar azul de pessoas que atualmente não praticam exercício físico e que apenas ao experimentar o exercício físico em 2 ou 3 sessões, vão sentir os benefícios hormonais e se você for habilidoso na parte de comportamento, vão ficar com você por muito tempo. Então, é quase um pedido para os colegas.
Vamos tentar pensar fora da caixa, como o professor falou, e ver que existe um público que não está na academia atualmente, mas que está ávido, que está desesperado de alguém que dê a mão. Só que quando eu dou a mão para ele entrar, eu preciso gerar uma experiência para ele. E para gerar uma experiência, eu tenho que pensar não de forma habitual. Eu tenho que pensar não no que é bom para mim, mas o que essa pessoa está esperando. Aquele cara que chega estressado, que ele precisa fazer amigos na academia, que ele precisa conectar com pessoas. Então, isso é o que eu advogo hoje em dia, que a gente olhe para os outros 95% que não estão dentro dos centros esportivos, das academias e dos estúdios. Então, essa é a minha mensagem. Um olhar para essas pessoas. Acho que, bem objetivamente, a minha mensagem é que a gente tenha cuidado com a mensagem que a gente passa para o nosso aluno, porque às vezes isso mais afugenta ele do que resgata. A gente aprendeu que é no pain, no gain, então você tem que doer para ter resultado. A gente aprendeu que se você não sente dor, você não vai ter ganho. E o que eu costumo falar para o meu aluno é o seguinte, não é porque você aprendeu apanhando que tem que ensinar batendo. Talvez isso tenha funcionado para você, mas não sei se vai funcionar para todo mundo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com a mensagem que a gente passa. Então a mensagem que eu queria deixar é essa. Cuidado com essa mensagem que a gente está passando. Será que a gente está estimulando ou será que a gente está desestimulando a prática do exercício físico? Que cada vez mais algum grupo de pessoas tem se afastado. Né? Perfeito. Ótimo. Os profissionais, eu concordo com o professor Marzo, eu falo muito isso quando eu tenho acesso à parte técnica ali, aos professores dos meus clientes, né, vamos dizer assim, que eles estudem mais a mente humana, porque o corpo humano, o bíceps está no mesmo lugar, o quadríceps também, a fisiologia, ela dificilmente vai mudar enquanto o ser humano for ser humano, mas a cabeça do ser humano, ela muda em segundos. Se a gente pegar antes pandemia, pós-pandemia, dá um choque desse mundial, as pessoas são diferentes, já mudou, mas assim, a fisiologia e a anatomia humana não muda. Então é importante se atualizar, mas no mínimo, no mesmo nível de busca de informação na parte técnica, você ter a busca pelo comportamental. Se tivesse combinado não dava certo, professor, porque de verdade quem for meu cliente que estiver assistindo vai concordar que eu falo isso muito. Então buscar entender mais o ser humano, se posicionar para públicos que estão no 95%. Os 5% eles são os mesmos, eles não aumentam. E eu vou falar que é culpa do mercado. Não é culpa deles. A gente não está sabendo chegar neles. A informação está chegando de alguma forma errada. A gente continua com o logotipo das academias com um cara forte, uma menina forte, com o abdômen sarado. Pronto, você está falando para os mesmos 5. Primeira sessão, manda ele com dor muscular para casa. Exato. Eu tô reforçando a teoria que ele tinha. Ele vai sofrer. Então não é prazeroso, é sofrimento. É sofrimento. Precisa fazer isso? Não precisa e tem muito dinheiro do lado de lá. Então, busquem entender o comportamento humano mais e mais, a cabeça mais e mais e do cliente que a gente quer atender e se posicionem. Eu costumo falar que muitas vezes o personal vem lá assim, especialista em emagrecimento, hipertrofia, reabilitação, tal. Quem faz tudo não faz nada. Se você não vai operar o coração com um clínico geral, você vai procurar um cardiologista fazer uma cirurgia do coração. Então o especialista ele ganha mais, ele atende melhor, ele dá mais qualidade. Então sejam especialistas, gestores de academias, donos de academia, não sejam generalistas o tempo todo, busquem um nicho. Tem muito nicho em aberto. As low cost, elas têm o sucesso que têm porque elas são posicionadas para o que elas propõem. Assim, é claro, eu te proponho isso e eu te entrego isso e tá tudo certo para o público deles. Então, ficar tentando fazer Frankenstein de negócio para tentar atingir o público deles, mas com um valor diferente, não vai dar certo. Então, posicionamento. Posso plantar uma sementinha aqui para deixar a galera pensativa, que talvez resuma muito da ideia que a gente falou sobre comportamento. O professor Mazo lembrou no estudo do Sperandei que a cada 100 pessoas que iniciam treinando, ao final do ano, mais de 90 desistem. Ou seja, tem muito mais gente desistindo do que permanecendo no treino. E aí a sementinha que eu queria plantar na cabeça de quem está nos assistindo é, se você tivesse a possibilidade, a oportunidade de saber que seria o último treino de algum desses alunos, o que é que você faria de diferente para que ele não desistisse? Perfeito. Muito obrigado. Muitos. Muito obrigado pelo convite. Léo, meu parceiro, massa demais. Muito obrigado. Pessoal, FitBRcast, os melhores profissionais do fitness se conectam aqui. Um grande abraço para todos.